Hoje vamos ver alguns causos do interior. Clique no botão de gostei, no botão vermelho de se inscrever e vamos ouvir os causos. Causo 1. O cachorro que sabia a hora. Olha, vou contar uma coisa que aconteceu comigo mesmo, lá na fazenda do meu avô, em Minas Gerais. Eu era moleque ainda, mas já ajudava com o gado e as plantações. Tinha um cachorro lá na fazenda, um vira-lata caramelo que chamávamos de Trovão. Bicho inteligente, sabe? Mas aconteceu uma coisa estranha com ele que até hoje não consigo explicar direito. Meu avô estava doente, já velho, passando os últimos dias na cama. E o Trovão começou a fazer uma coisa esquisita. Todo dia, às 5 da tarde em ponto, ele saía da sombra, onde ficava descansando, e ia sentar na porta do quarto do velho. Ficava lá, quietinho, só olhando. No começo, não demos bola, cachorro faz cada coisa, mas isso durou semanas, exatamente às 5 da tarde. Como se tivesse um relógio na cabeça. Minha avó até brincava que o bicho virou enfermeiro. Só que aí, numa terça-feira, lembro que era terça porque foi dia de feira na cidade. O Trovão não foi sentar na porta. Ficou o dia todo deitado debaixo da mangueira, meio abatido. Minha avó estranhou e comentou comigo que o cachorro estava diferente. 5 horas da tarde chegaram e se passaram. O Trovão nem se mexeu. E foi nesse exato momento que meu avô chamou minha avó, bem baixinho. Pediu um copo d'água. E quando ela voltou com a água, ele já tinha partido. 5:10 da tarde. O Trovão levantou da sombra, foi até o quarto, farejou um pouco e voltou para debaixo da árvore. Nunca mais voltou naquela porta à tarde. Coincidência, né? Mas até hoje, quando lembro do jeito que aquele cachorro sabia, me dá um arrepio, como se ele tivesse sentido que a missão dele ali tinha acabado. Se você também já viveu algum caso estranho com animais ou na roça, conta aí nos comentários. E não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito nosso trabalho aqui. Causo 2. A pescaria do compadre Zé. Eu conheci um sujeito lá no interior de Goiás, compadre Zé, homem simples, trabalhava numa fazenda de gado. Todo domingo, ele ia pescar no rio que passava perto da propriedade. Era quase uma religião para ele. Nunca faltava. Tinha um lugar específico que ele sempre escolhia, uma curva do rio, onde as águas eram mais calmas, embaixo de uma paineira grande. Disse que ali sempre dava peixe bom. Mas num domingo, ele chegou no local e viu um homem já pescando bem no lugar dele. Rapaz alto, de chapéu, roupa simples como a dele. O compadre Zé não era de briga, então foi pescar um pouco mais adiante, mesmo contrariado. Ficou lá umas 2 horas, mas o peixe não dava nem sinal. Enquanto isso, o outro pescador estava tirando peixe atrás de peixe, traíra boa, pintado, uma fartura danada. O compadre Zé começou a ficar com raiva, né? Pensando que o camarada tinha chegado cedo só para ocupar o melhor lugar. Quando já estava pensando em ir embora, o tal homem se levantou, pegou a pescaria toda e começou a caminhar na direção dele. O compadre Zé pensou que o sujeito ia provocar, mas não. O homem parou do lado dele e disse que estava dividindo o peixe, que tinha pescado demais para uma pessoa só. Entregou para o compadre Zé uns 5 peixes bonitos, daqueles que dão um belo almoço. Depois disse que ia embora, que o lugar agora era dele. O compadre Zé ficou até sem graça. Agradeceu, perguntou o nome do homem para poder retribuir a gentileza outro dia. O sujeito sorriu e falou que se chamava Benedito, que morava do outro lado do rio. Semana seguinte, o compadre Zé foi na venda do seu Joaquim, que conhecia todo mundo da região. Perguntar onde ficava a casa do tal Benedito. Queria levar uns ovos de presente, retribuir a gentileza. Seu Joaquim ficou com uma cara estranha e perguntou como era o tal Benedito. O compadre Zé descreveu direitinho: alto, magro, chapéu de palha, roupa clara. Aí o seu Joaquim balançou a cabeça devagar e falou que o único Benedito que conhecia, com essa descrição, tinha morrido afogado naquele mesmo rio. Fazia mais de 10 anos, exatamente na curva da paineira. O compadre Zé nunca mais pescou sozinho naquele lugar. Disse que quando ia lá, sempre levava 2 anzóis. Nunca se sabe se o compadre Benedito não aparece de novo para uma pescaria. Causo 3. A vaca que não queria partir. Isso aconteceu comigo quando eu era rapaz novo, trabalhando numa fazenda de leite em São Paulo.
tinha uma vaca na propriedade, uma holandesa chamada Estrela, que era meio especial, não por ser bonita ou dar muito leite, mas porque tinha uns jeitos estranhos. Ela sempre ficava meio apartada do rebanho, pastando sozinha perto da cerca. E tinha um hábito esquisito. Toda tarde, quando o sol começava a baixar, ela ia para o mesmo lugar, debaixo de um pé de jambo que tinha perto da sede da fazenda. O patrão sempre dizia que ia vender a Estrela, que ela não rendia como as outras, mas toda vez que chegava comprador, acontecia alguma coisa. Ou chovia forte e o homem não vinha, ou quebrava o caminhão, ou o cara desistia do negócio, sempre alguma coisa. Até que num dia apareceu um fazendeiro de Mato Grosso, interessado em comprar algumas cabeças de gado. Olhou a Estrela e gostou. Disse que levava ela junto com outras 5 vacas. Combinaram tudo para a semana seguinte. Eu mesmo ajudei a separar os animais no curral, inclusive a Estrela, mas na hora de subir no caminhão, ela empacou. Não queria de jeito nenhum. Empurrava, puxava, nada. As outras vacas subiram numa boa, mas ela não saía do lugar. O fazendeiro estava ficando impaciente, o motorista também, até que resolveram deixar ela para depois e levar só as outras 5. Disse que voltaria na semana seguinte só para buscar a Estrela, mas naquela mesma tarde, a Estrela fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Em vez de ir para o pé de jambo, ela foi direto para o pasto onde ficava a filha da dona da fazenda, uma menina de uns 8 anos que sempre brincava por ali. A menina estava sozinha, meio escondida atrás de umas moitas, e quando a gente foi ver, ela estava desmaiada. Tinha caído, batido a cabeça numa pedra. Se a Estrela não tivesse ido lá, ficado mugindo até chamar atenção, ninguém ia encontrar a menina a tempo. Levaram a menina para o hospital. Ela ficou internada uns dias, mas se recuperou bem. E o patrão nunca mais falou em vender a Estrela. Disse que ela tinha se tornado parte da família. A vaca viveu mais uns 10 anos na fazenda, sempre fazendo suas rondas, sempre cuidando, como se soubesse que o lugar dela era ali, protegendo quem precisava. Causo 4. O milharal do Seu Chico. Seu Chico era um lavrador que eu conhecia lá no interior de Minas. Homem trabalhador, honesto, daqueles que nunca deviam nada para ninguém. Tinha um sítio pequeno, mas bem cuidado, onde plantava milho, feijão, algumas verduras. Acontece que um ano a chuva não veio no tempo certo. Janeiro, fevereiro, março, nada. O milharal do Seu Chico estava secando igual aos dos vizinhos. Todo mundo preocupado, né? Sem colheita, a coisa fica preta. Mas o Seu Chico não desistiu. Todo dia, de manhã cedo e de tardinha, ele ia no milharal com uns baldes d'água. Carregava a água do poço, que também estava abaixo, e ia molhando pé por pé de milho. Um trabalho de formiga, mas ele fazia com uma dedicação danada. Os vizinhos até zoavam com ele, dizendo que estava perdendo tempo, que era melhor aceitar o prejuízo e tocar a vida. Mas o Seu Chico não dava ouvidos. Dizia que enquanto tivesse força, ia cuidar da plantação. Aí numa noite, ele estava voltando do milharal, já escuro, quando viu uma luz estranha no meio da plantação. Não era lua, que estava nova, nem estrela. Era uma luz meio azulada, que parecia se mover entre os pés de milho. Ficou curioso e foi chegando devagar. Quando se aproximou, viu que a luz parecia sair do chão mesmo, bem no meio do milharal, e tinha um cheiro no ar. Um cheiro de chuva, sabe? Aquele cheiro que vem antes da tempestade. Ficou ali parado, olhando, até que a luz sumiu. Voltou para casa meio perturbado, mas não contou nada para a mulher, com medo de ela pensar que estava ficando maluco. No dia seguinte, acordou com um barulho de trovão. Olhou pela janela e viu as nuvens carregadas chegando. Choveu 3 dias seguidos. Uma chuva mansa, daquelas que a terra bebe devagar. E o milharal do Seu Chico foi o único da região que deu uma colheita boa naquele ano. Os vizinhos não entendiam como, com tão pouca água, os milhos dele ficaram tão bonitos e cheios. O Seu Chico nunca contou da luz que viu, mas sempre que alguém perguntava sobre a colheita, ele sorria e dizia que foi recompensa de quem não desiste na primeira dificuldade. Causo 5. A encomenda que chegou sozinha. Isso aconteceu com um primo meu, lá no sertão da Bahia. Ele tinha uma bodega pequena na beira da estrada, vendia de tudo um pouco: rancho, remédio, cachaça, essas coisas que o povo da roça precisa. Tinha um cliente dele, seu Manuel, que
que morava numa fazenda uns 15 quilômetros para dentro do sertão. Homem de idade, viúvo, vivia sozinho com uns bodes e umas galinhas. Todo mês, ele vinha na bodega buscar o rancho, açúcar, café, sabão, querosene para o lampião. Sempre a mesma coisa, sempre no mesmo dia. Toda primeira sexta-feira do mês. Era pontual que nem relógio. Meu primo até já separava as coisas, porque sabia que o seu Manuel ia aparecer. Só que num mês, primeira sexta-feira chegou e passou, e nada do seu Manuel. Meu primo estranhou, mas pensou que podia ter acontecido alguma coisa, problema de saúde, bode fugido, essas coisas da vida. Passaram-se 2 semanas, e nada. Meu primo começou a ficar preocupado. Conhecia o seu Manuel há anos, nunca tinha faltado assim. Resolveu que no domingo ia até a fazenda ver o que estava acontecendo. Mas no sábado de manhã, quando abriu a bodega, levou um susto. Na porta tinha um saco de estopa com dinheiro dentro, exatamente o valor do rancho mensal do seu Manuel. E um bilhetinho meio mal escrito, pedindo para separar as coisas de sempre. Meu primo ficou sem entender nada. Não tinha visto ninguém chegar. Não tinha ouvido barulho durante a noite. E o mais estranho, o bilhete estava escrito com uma letra diferente da do seu Manuel, mais trêmula, como se fosse de pessoa doente. Separou o rancho como sempre fazia, colocou tudo num saco e deixou do lado de fora da bodega, como pedia o bilhete. Na segunda-feira de manhã, quando foi abrir, o saco tinha sumido. Ficou curioso e resolveu ir até a fazenda do seu Manuel. Chegando lá, encontrou a casa fechada, mato crescendo no quintal. Perguntou para um vizinho que morava longe, mas que às vezes passava por ali. O vizinho contou que o seu Manuel tinha morrido fazia quase um mês, sozinho na fazenda. Só descobriram porque os bodes estavam berrando demais, incomodando. Quando foram ver, encontraram o velho já morto há dias. Meu primo nunca mais recebeu bilhete nem dinheiro na porta. Mas até hoje, toda primeira sexta-feira do mês, ele olha pela janela, esperando ver o seu Manuel chegando devagar na estrada, como sempre fazia. E aí, pessoal? Vocês também já viveram alguma experiência inexplicável assim? Conta pra gente nos comentários. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Vocês ajudam muito o nosso trabalho aqui. Causo 6. O galo que cantava diferente. Na fazenda onde eu cresci, em Goiás, tinha um galo carijó que era o orgulho do terreiro. Bicho bonito, bom de briga e que acordava todo mundo certinho às 5 da manhã. Nunca falhava, era mais pontual que despertador. Esse galo tinha uma peculiaridade. Além do canto normal de madrugada, ele cantava também sempre que alguém ia chegar na fazenda. Podia ser parente, vizinho, vendedor, qualquer pessoa. Uns 15 minutos antes da pessoa aparecer na porteira, lá vinha o galo cantando diferente, meio desenrolado, como se estivesse avisando alguma coisa. Minha avó sempre dizia que o bicho era meio bruxo, que sabia das coisas antes de acontecer. A gente ria, mas no fundo, todo mundo prestava atenção no canto dele. Teve um dia que eu estava sozinho na fazenda. Meus pais tinham ido na cidade resolver umas coisas. Era meio-dia, sol quente, eu estava descansando na sombra depois do almoço, quando o galo começou a cantar. Mas não era o canto de sempre, nem o de aviso de visita. Era um canto estranho, meio rouco, como se ele estivesse com dor. E ele não parava. Cantava, parava um pouco, cantava de novo. Fiquei até preocupado, pensando que o bicho estava doente. Levantei para ir ver o que era, mas antes de chegar no terreiro, escutei um barulho de carro chegando. Olhei para a estrada e vi uma caminhonete velha encostando na porteira. Desceu dela um homem que eu não conhecia, de roupa escura, chapéu na cabeça. O homem acenou e veio caminhando para a casa. Disse que estava procurando meu pai, que tinham negócios para acertar. Expliquei que meu pai tinha saído, mas que voltava no fim da tarde. Enquanto isso, o galo continuava cantando daquele jeito estranho, meio nervoso. O homem olhou para o terreiro e comentou que o galo estava agitado. Disse que conhecia de bichos e que quando o galo canta fora de hora é porque sente coisa ruim no ar. Ofereci café, água, mas o homem disse que preferia esperar na sombra do lado de fora. Ficou ali umas 2 horas, conversando pouco, sempre olhando para a estrada. E o galo, sempre cantando daquele jeito esquisito. Quando meu pai chegou, o homem foi falar com ele,
mas ficaram meio afastados. Eu não escutei a conversa. Depois de uns minutos, o homem voltou para a caminhonete e foi embora. Meu pai ficou meio calado o resto do dia. Só no outro dia ele me contou que o homem tinha vindo cobrar uma dívida velha, de uns negócios que não tinham dado certo. Mas, quando viu que a situação estava difícil, tinha resolvido perdoar a dívida e ir embora. O mais curioso é que depois que o homem foi embora, o galo voltou ao normal. Nunca mais cantou daquele jeito estranho, como se ele soubesse que o perigo tinha passado. Causo 7. A mangueira que dava fruto fora de época. Lá na casa da minha tia, no interior de Minas, tinha uma mangueira antiga, dessas de tronco grosso, que dava uma sombra boa e fartura de manga todo ano. Mas sempre na época certa, final do ano, começo do ano seguinte. Só que um ano, bem no meio do inverno, a mangueira começou a florir. Todo mundo estranhou, porque não era época de flor, muito menos de fruto. Mas lá estava ela, cheia de flores brancas, perfumando o quintal inteiro. Minha tia ficou preocupada, achando que a árvore estava doente, que ia morrer. Chamou até um agrônomo da cidade para dar uma olhada. O homem examinou a árvore e disse que estava saudável, que às vezes acontece isso quando a planta sente alguma mudança no ambiente. Mas as flores não caíram. Foram virando frutos e os frutos foram crescendo. Em pleno julho, a mangueira carregada de manga verde, coisa mais esquisita que já vi na vida. Minha tia não sabia o que fazer. Comentou com as vizinhas. Todo mundo vinha ver a mangueira maluca. Alguns diziam que era castigo, outros que era bênção. Ninguém chegava numa conclusão. As mangas foram amadurecendo devagar, coisa rara para a época. E quando ficaram prontas para comer, minha tia resolveu experimentar. Disse que nunca tinha comido manga tão doce, tão saborosa. Era como se fosse outra variedade. Aí começou a distribuir para os vizinhos, para a família. Todo mundo que comia daquela manga dizia a mesma coisa. Nunca tinha provado fruta igual. Tinha um gosto especial, quase mágico. Acontece que naquele mesmo período, minha tia estava passando por uma fase difícil. O marido dela tinha ficado desempregado. A filha mais nova estava com problema de saúde, as contas apertando. Ela estava até pensando em vender a casa, mudar para a cidade. Mas a manga fez tanto sucesso que começou a aparecer gente de longe querendo comprar. Minha tia viu que podia ganhar um dinheiro extra e começou a vender as frutas na feira da cidade. Vendeu toda a safra fora de época por um preço bom. Com o dinheiro das mangas, conseguiu pagar as contas atrasadas e ainda sobrou para custear o tratamento da filha. O marido dela também acabou arrumando emprego e a situação da família melhorou bastante. No ano seguinte, a mangueira voltou ao normal, dando frutos só na época certa. Nunca mais floriu no inverno. Mas minha tia sempre diz que aquela safra especial apareceu bem na hora que mais precisava, como se a árvore soubesse que a família estava passando dificuldade. Causo 8. O cavalo que escolhia o caminho. Eu conheci um vaqueiro lá no sertão do Ceará, homem experiente que lidava com gado há mais de 30 anos. Ele tinha um cavalo, um alazão chamado Ventania, que era seu companheiro de trabalho. Esse cavalo tinha uma coisa estranha. Sempre que eles saíam para campear o gado, o Ventania escolhia o caminho. O vaqueiro podia puxar as rédeas para um lado, mas se o cavalo achasse que deviam ir para outro, ele teimava até conseguir. No começo, o vaqueiro brigava com o bicho, forçava para ir na direção que queria, mas depois de um tempo, começou a perceber que o cavalo quase sempre estava certo. Quando o Ventania escolhia o caminho, eles sempre encontravam o gado mais fácil, ou descobriam alguma cerca quebrada, ou achavam algum bezerro perdido. Então, o vaqueiro passou a confiar no instinto do animal. Quando montava no Ventania, deixava ele escolher por onde ir, e funcionava. O trabalho rendia mais, eles resolviam os problemas da fazenda mais rápido. Mas teve um dia que aconteceu uma coisa que o vaqueiro nunca esqueceu. Era uma manhã de domingo. Ele estava indo para a fazenda só para dar uma olhada nos animais. Coisa rápida. Montou no Ventania e saiu no rumo de sempre. Só que o cavalo não quis ir pelo caminho normal. Pegou uma trilha que levava para o lado oposto, onde raramente tinha um gado. O vaqueiro estranhou, mas deixou o bicho ir. Afinal, há anos que o Ventania sabia das coisas. Foram caminhando por 1 hora, até que chegaram numa parte da fazenda meio afastada, perto de um açude pequeno. E lá estava o patrão, caído no chão, do lado do cavalo dele. Tinha levado um coice, estava desacordado,
com uma pancada feia na cabeça. Se o vaqueiro não tivesse ido por aquele caminho, ninguém ia encontrar o patrão a tempo. O homem estava ali desde o dia anterior. Tinha saído para uma cavalgada sozinho e se acidentado. Estava desidratado, ferido, precisando de socorro urgente. Levaram o patrão para o hospital. Ele ficou internado alguns dias, mas se recuperou bem. E sempre dizia que devia a vida ao Ventania, que de alguma forma sabia onde precisava ir. O vaqueiro continuou trabalhando na fazenda por muitos anos, sempre confiando no instinto do seu cavalo. Dizia que o Ventania tinha um sexto sentido, que sentia as coisas que os humanos não conseguiam perceber. Causo 9. A lamparina que não apagava. Minha bisavó morava numa casa antiga, de fazenda, lá no interior de São Paulo. Casa grande, de muitos quartos, onde tinha vivido uma família numerosa nos tempos antigos. Ela ficou viúva cedo e foi morar lá sozinha, cuidando de umas galinhas e de uma pequena horta. Na sala principal da casa tinha uma lamparina de querosene, daquelas antigas, que ela sempre acendia no final da tarde. Dizia que era para clarear a casa, que não gostava de ficar no escuro. Mas a lamparina tinha um costume estranho. De vez em quando, ela se acendia sozinha. Minha bisavó podia ter certeza de que tinha apagado antes de dormir, mas acordava de madrugada e via a luz acesa na sala. No começo, ela achou que estava esquecendo de apagar, coisa de idade, mas começou a prestar mais atenção. Tinha certeza de que apagava direitinho. Mesmo assim, a lamparina teimava em acender sozinha, sempre de madrugada, sempre na mesma hora. Ela não tinha medo, até porque a casa sempre foi tranquila, mas ficava curiosa com aquela situação. Chegou a trocar a lamparina por outra, mas acontecia a mesma coisa. Trocou o pavio, o querosene, nada adiantava. Uma noite, ela resolveu ficar acordada para ver o que acontecia. Ficou na poltrona da sala, fingindo que estava dormindo, esperando para ver se alguém acendia a lamparina. Umas 3 da manhã, ela viu uma sombra passando pela sala. Não era uma pessoa, era mais como um vulto, uma forma que se movia devagar. A sombra foi até onde estava a lamparina e, sem encostar nela, a luz se acendeu. Minha bisavó não teve medo, mas ficou quietinha, observando. A sombra ficou ali alguns minutos, como se estivesse vigiando, cuidando da casa. Depois, se afastou devagar e sumiu no corredor que levava aos quartos. No dia seguinte, ela contou para uma vizinha mais velha, que conhecia a história da casa. A vizinha disse que anos atrás tinha morado lá uma família e que o pai da família sempre fazia a ronda noturna, acendendo as lamparinas para verificar se estava tudo bem. O homem tinha morrido na casa, de idade avançada, e desde então, às vezes, as pessoas viam luzes acesas de madrugada, mas nunca faziam mal a ninguém. Pelo contrário, pareciam cuidar do lugar. Minha bisavó ficou tranquila depois de saber disso. Passou a considerar a lamparina como uma companhia, um cuidador da casa. Sempre que a luz acendia sozinha, ela agradecia baixinho e voltava a dormir sossegada. Morou naquela casa até os últimos dias de vida, sempre com a proteção da lamparina misteriosa. Depois que ela morreu, a casa ficou vazia por um tempo, mas dizem que de vez em quando ainda se vê uma luz acesa na janela da sala, cuidando do lugar mesmo sem ninguém morando lá. Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima.